E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no reino animal para conhecer algumas das maravilhas mais incríveis que nosso planeta tem para mostrar. Preparem-se para se surpreender com a diversidade e a esperteza da natureza, enquanto exploramos 10 curiosidades inacreditáveis sobre as criaturas com quem dividimos a Terra. Ao longo de milhares de anos, a vida selvagem desenvolveu um leque impressionante de adaptações para viver em todos os cantos do globo, dos oceanos mais profundos até as montanhas mais altas. Cada espécie guarda seus próprios segredos, comportamentos complexos e características únicas que desafiam nossa compreensão e nos enchem de admiração. Preparem-se para se maravilhar com a força das formigas, a inteligência dos golfinhos, a memória dos elefantes e muito mais. Venham comigo nessa aventura enquanto desvendamos os mistérios por trás dessas criaturas fascinantes e aprendemos um pouco mais sobre a beleza e a complexidade do mundo natural. Bora lá? Nossa primeira parada nos leva para o fundo do mar, onde encontramos o polvo, uma criatura de inteligência e capacidade de adaptação impressionantes. Mas o que faz esses cefalópodes serem tão extraordinários é a sua anatomia única, começando pelos seus 3 corações. 2 desses corações, localizados perto das brânquias, são responsáveis por bombear o sangue através desses órgãos vitais, capturando o oxigênio da água. Já o 3º coração bombeia o sangue oxigenado para o resto do corpo, fornecendo a energia necessária para o polvo se movimentar e caçar com sua destreza característica. E por falar em sangue, o do polvo tem outra peculiaridade: ele é azul. Ao contrário dos mamíferos, que usam o ferro na hemoglobina para transportar oxigênio, os polvos dependem de uma proteína chamada hemocianina, que contém cobre. É a presença do cobre que dá ao sangue do polvo essa cor azulada, um lembrete fascinante da diversidade da vida nos oceanos. Com seus 3 corações batendo juntos, bombeando sangue azul pelas veias, o polvo se destaca como um exemplo incrível da capacidade da natureza de criar soluções surpreendentes para os desafios da sobrevivência. Nossa expedição agora nos leva para as savanas africanas, lar dos maiores animais terrestres do planeta, os elefantes. Essas criaturas majestosas são famosas por sua inteligência, empatia e laços familiares complexos. Mas existe outro atributo que os torna ainda mais especiais: sua memória fenomenal. Os elefantes possuem uma capacidade absurda de se lembrar de lugares, eventos e indivíduos por décadas. Essa memória poderosa é crucial para sua sobrevivência, principalmente em períodos de seca, quando precisam se lembrar da localização de fontes de água vitais, muitas vezes visitadas num passado distante. Essa habilidade impressionante está ligada ao hipocampo, uma região do cérebro responsável pela memória espacial e navegação, que é particularmente desenvolvida nos elefantes. Estudos indicam que os elefantes conseguem se lembrar das rotas migratórias percorridas por gerações anteriores, transmitindo esse conhecimento vital de matriarcas para filhotes. A memória dos elefantes é uma prova da inteligência e da capacidade de adaptação dessas criaturas magníficas, que dependem de suas lembranças para navegar pelos desafios de um ambiente em constante mudança. Nosso próximo encontro nos leva ao mundo das formigas, criaturas minúsculas que compensam seu tamanho com uma força descomunal. Esses insetos sociais são conhecidos por seu trabalho em equipe, organização impecável e, acima de tudo, por sua força desproporcional ao tamanho. As formigas são capazes de carregar objetos que pesam até 50 vezes o seu próprio peso corporal, um feito impressionante que desafia as leis da física. Imaginem só, se um humano médio tivesse a mesma capacidade, seria capaz de levantar um carro com a maior facilidade. Essa força extraordinária se deve à estrutura muscular das formigas,
que é muito mais densa e eficiente em relação ao seu tamanho do que a dos animais maiores. Seus músculos são compostos por fibras musculares individuais muito mais finas, o que permite que gerem mais força em um espaço menor. Além disso, o exoesqueleto rígido das formigas fornece uma estrutura de suporte externa que ajuda a distribuir o peso da carga de forma uniforme, evitando que seus corpos sejam esmagados. Essa combinação de músculos poderosos e um exoesqueleto resistente faz das formigas verdadeiras campeãs de levantamento de peso do mundo animal. Nossa aventura agora nos leva para as águas geladas do Pacífico Norte, lar das lontras marinhas, criaturas fofinhas e inteligentes conhecidas por um comportamento peculiar, o uso de ferramentas. Essas lontras peludas demonstram uma habilidade incrível de usar objetos para conseguir alimento, um feito que as coloca em um grupo seleto de animais com essa capacidade. Para abrir o casco resistente de moluscos, como mexilhões e ouriços do mar, as lontras marinhas usam uma técnica engenhosa. Usam pedras como ferramentas. Elas escolhem cuidadosamente pedras do fundo do mar, preferindo aquelas com o tamanho e formato perfeitos para a tarefa. Com a pedra firmemente agarrada entre as patas dianteiras, a lontra marinha se posiciona de costas na superfície da água, usando seu próprio peito como uma espécie de tábua. Em seguida, ela bate o molusco repetidamente contra a pedra até que o casco se quebre, revelando o alimento saboroso dentro. Para garantir que não percam suas ferramentas favoritas durante os mergulhos, as lontras marinhas desenvolveram uma adaptação anatômica única, uma espécie de bolsinha de pele localizada sob as axilas, onde guardam as pedras mais eficientes para usar depois. Essa combinação de inteligência, destreza e ferramentas coloca as lontras marinhas entre os animais mais engenhosos do planeta. Nossa expedição nos leva agora às planícies africanas, onde encontramos as zebras, animais elegantes e sociáveis que chamam a atenção por suas pelagens listradas. Essas listras, que variam em largura, padrão e intensidade de cor de acordo com a espécie e a região, são muito mais do que um simples detalhe estético. São como impressões digitais, únicas para cada indivíduo. Nenhuma zebra possui um padrão de listras exatamente igual ao de outra, o que intriga cientistas há décadas. Diversas teorias foram propostas para explicar a função dessas listras, mas uma das mais aceitas sugere que elas servem como um mecanismo de camuflagem, confundindo os predadores. Quando em movimento, as listras criam um efeito óptico que dificulta a percepção de profundidade e a identificação de indivíduos no meio do grupo. Essa ilusão de ótica torna desafiador para predadores como leões e hienas isolar uma única presa para o ataque, aumentando as chances de sobrevivência do grupo. Além da camuflagem, as listras também podem desempenhar um papel na regulação térmica, ajudando as zebras a se manterem frescas, sob o sol escaldante da África. As listras pretas absorvem mais calor do que as brancas, criando correntes de convecção que ajudam a dissipar o calor corporal. Dessa forma, as listras se revelam uma adaptação multifuncional crucial para a sobrevivência desses animais fascinantes. Nossa próxima parada nos leva de volta aos oceanos, onde encontramos os golfinhos, criaturas conhecidas por sua inteligência excepcional, habilidades sociais complexas e natureza brincalhona. Esses mamíferos marinhos cativam a imaginação humana há séculos, e quanto mais os estudamos, mais nos surpreendemos com suas capacidades cognitivas. Os golfinhos demonstram uma série de comportamentos que indicam um alto nível de inteligência, incluindo a capacidade de se reconhecerem em espelhos, um feito que poucos animais conseguem realizar. Essa autoconsciência é considerada um sinal de inteligência avançada, pois demonstra a capacidade de se distinguir dos outros e de ter uma noção de si mesmo. Além disso, os golfinhos possuem sistemas de comunicação altamente sofisticados, utilizando uma variedade de assobios
cliques e vocalizações para se comunicarem entre si. Estudos revelaram que os golfinhos chegam a dar nomes uns aos outros utilizando assobios específicos para se referirem a indivíduos específicos dentro do grupo. Sua inteligência excepcional, combinada com sua natureza social complexa e habilidades de comunicação avançadas, coloca os golfinhos entre os animais mais inteligentes do planeta, desafiando nossa compreensão da consciência animal. Nossa viagem nos leva agora ao mundo das abelhas. Esses insetos trabalhadores e organizados que são essenciais na polinização de plantas e na produção de mel. Mas o que torna esses pequenos polinizadores verdadeiramente fascinantes é sua forma única de comunicação, a dança. As abelhas desenvolveram um sistema de comunicação complexo e preciso que lhes permite compartilhar informações sobre a localização e a qualidade de fontes de alimento, como flores cheias de néctar e pólen. Quando uma abelha operária encontra uma boa fonte de alimento, ela retorna à colmeia e faz uma dança elaborada para transmitir as coordenadas para suas companheiras. Essa dança, conhecida como dança das abelhas, consiste em uma série de movimentos precisos que indicam a distância, a direção e a qualidade da fonte de alimento. A abelha dança em um padrão específico, formando um 8 no ar, e a orientação desse 8 em relação ao Sol indica a direção da fonte de alimento. A duração da dança e a intensidade dos movimentos informam às outras abelhas a distância e a quantidade de alimento disponível. Essa forma de comunicação complexa e eficiente permite que as abelhas trabalhem em equipe para explorar os recursos florais de forma otimizada, garantindo a sobrevivência da colmeia. Nossa próxima parada nos leva às florestas tropicais da África, Madagascar e Ásia, lar dos camaleões, répteis fascinantes famosos por sua capacidade de mudar de cor. Essa habilidade camaleônica, que intriga e fascina os humanos há séculos, não serve só para camuflagem, como muitos pensam. Os camaleões mudam de cor por uma série de razões, incluindo a comunicação, a regulação da temperatura corporal e a expressão de emoções. Sob a sua pele, os camaleões possuem células especiais, chamadas cromatóforos, que contêm pigmentos de diferentes cores. Quando o camaleão precisa se camuflar, os cromatóforos se contraem ou se expandem, mudando a distribuição dos pigmentos e, consequentemente, a cor da pele. Essa mudança de cor permite que se misturem ao ambiente, tornando-se quase invisíveis para predadores e presas. Mas a mudança de cor também é importante na comunicação social. Os camaleões machos, por exemplo, exibem cores vibrantes para atrair parceiras e intimidar rivais durante a época de acasalamento. As fêmeas, por sua vez, podem mudar de cor para sinalizar sua receptividade ou rejeição aos machos. Além disso, a mudança de cor ajuda os camaleões a regular a temperatura corporal. Em dias frios, eles podem escurecer a pele para absorver mais calor do sol. Já em dias quentes, podem clarear a pele para refletir a luz solar e se refrescar. Nossa aventura nos leva agora a um mergulho no tempo, explorando a história evolutiva de um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta, o tubarão. Essas criaturas fascinantes, que habitam os oceanos há mais de 400 milhões de anos, testemunharam o surgimento e desaparecimento de inúmeras espécies, incluindo os dinossauros. Enquanto as primeiras florestas surgiram há cerca de 350 milhões de anos, os tubarões já cruzavam os oceanos primitivos muito antes disso. Seus esqueletos cartilaginosos, mais leves e flexíveis que os ossos, permitiram que se adaptassem aos diferentes ambientes marinhos e se tornassem os predadores que conhecemos hoje. Ao longo de milhões de anos, os tubarões desenvolveram uma série de adaptações incríveis para a caça, como sentidos aguçados, dentes afiados que se renovam continuamente e corpos hidrodinâmicos que os tornam nadadores extremamente eficientes.
Sua longevidade e sucesso evolutivo são uma prova da eficiência de seus corpos e da importância de seu papel nos ecossistemas marinhos. Os tubarões são essenciais para a saúde dos oceanos, ajudando a controlar as populações de outras espécies e a manter o equilíbrio do ecossistema. Nossa última parada nos leva de volta às savanas africanas, onde encontramos as girafas, os animais mais altos do planeta. Sua característica mais marcante, o pescoço gigante, é uma maravilha da natureza, permitindo que alcancem as folhas mais altas das árvores, inacessíveis para outros herbívoros. Mas você sabia que, apesar de ter um pescoço tão comprido, a girafa possui o mesmo número de vértebras cervicais que os humanos? Assim como nós, as girafas têm 7 vértebras no pescoço, mas as delas são muito mais longas e adaptadas para sustentar o peso e a flexibilidade do pescoço. Cada vértebra da girafa pode medir até 25 centímetros de comprimento, e juntas formam um pescoço que pode chegar a 2 metros de comprimento. Essas vértebras são conectadas por articulações flexíveis e músculos poderosos, que permitem que a girafa movimente o pescoço com grande amplitude e precisão. Para garantir o suprimento sanguíneo até o topo da cabeça, a girafa possui um sistema circulatório especial, com um coração grande e poderoso que bombeia o sangue com alta pressão. Além disso, as veias do pescoço possuem válvulas especiais que impedem o acúmulo de sangue na cabeça. E assim termina nossa expedição pelo mundo animal, cheia de curiosidades incríveis e criaturas fascinantes. Espero que vocês tenham se maravilhado com a diversidade e a esperteza da natureza tanto quanto eu. Qual dessas curiosidades te deixou de boca aberta? Conta para mim nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que eles também possam se encantar com essas maravilhas do mundo animal. Continuem explorando, aprendendo e se apaixonando pela natureza. Até a próxima aventura!